Bom dia, irmãos. Graça e paz. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6. Vamos ler dos versículos 25 ao 34. Finalzinho do capítulo 6 de Mateus. Amém? Diz assim: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios aqui procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado por essa manhã, por esse dia, pelo dom da vida que o Senhor está nos dando, Senhor. Obrigado por cada vida, Senhor, que o Senhor trouxe até aqui. Toma aqueles irmãos que não puderam estar aqui hoje, ó Pai. Aquelas pessoas que estão nos assistindo, Senhor, pela internet. Toma a vida deles em Tuas mãos, ó Pai. Aqui está a porção da Tua palavra, Deus. Faça com que as nossas mentes, nosso coração sejam abertos nesse momento para entender dela, ó Pai, para meditar nela e principalmente praticá-la, Pai. Em nome de Jesus, eu te entrego esse dia. Amém. Irmãos, hoje é um dia icônico para nós, né? Hoje é o último dia do ano e é um dia que a gente sempre para refletir. Tudo que nós fizemos durante o ano, né? Se a gente fez, o que a gente fez de errado, a gente reflete que vai melhorar. O que a gente fez de bom, a gente reflete em questão de continuar melhorando para o ano que vem. Nós prometemos muita coisa durante esse dia. Eu me lembro do ano passado que eu me prometi algumas coisas que eu iria fazer. Nós prometemos que vamos entrar na academia, nós prometemos que vamos entrar numa dieta, nós prometemos que nós vamos ler a Bíblia toda durante o ano, nós prometemos que nós vamos ler mais, nós vamos nos dedicar mais. E essas são algumas promessas que nós fazemos nesse último dia, o último dia do ano, e referente ao ano que vai bater, né, que está batendo na porta aí, que é 2024. Mas o fato, irmãos, é que nós vivemos em constantes preocupações. A rotina nossa correria do dia a dia, nós temos, né, nossas agendas lotadas, sempre de muitos compromissos, faz com que muitas dessas promessas que nós fizemos nesse último dia do ano, que nós iremos melhorar, que nós iríamos estudar a Bíblia mais, que nós iríamos entrar na academia, essa correria, essa agitação que nós temos no dia a dia faz com que não aconteça essas promessas, elas não se cumpram. E nós estamos em constante preocupação, nós nos preocupamos com que como vamos alimentar nossa família, como vamos sustentar nossas famílias, como vamos suprir todas as necessidades dos nossos filhos. Nós nos preocupamos com nossos filhos no colégio. Esse ano, eu lembro, o Benjamin, foi o primeiro ano dele no colégio. A gente se preocupa com os nossos filhos no colégio. A gente se preocupa com os nossos filhos quando estão mais velhos, com quem eles estão andando, com quem eles estão saindo, quais são as companhias deles no colégio. Nós nos preocupamos com muita coisa, irmãos. Nós nos preocupamos com a economia do nosso Estado, com o nosso país, o que os políticos estão fazendo. E
no versículo 25 e 26 que nós lemos, Jesus mostra a preocupação daqueles irmãos que naquele momento ouviram da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Eles estavam preocupados com o que iriam comer. E realmente, irmãos, naquele tempo não era tão fácil como hoje, né? Hoje a gente tem com facilidade como importar de um outro país em quantidade, em grande escala, uma comida ou um alimento. Naquele tempo não. A gente sabe que quando a seca batia, a gente tem um exemplo da família de José, quando a seca batia, ela avassalava tudo, ela aniquilava todas as plantações. E não era tão fácil como hoje é, né? Também Jesus mostra que a preocupação daqueles irmãos com o que vestir. A indústria têxtil não era bem desenvolvida com tecidos de última geração, com fibra de bambu e tudo mais. Não tinha essa facilidade que nós temos hoje. E eles se preocupavam mesmo, né? Então, nos versículos 25 e 26, Jesus mostra que não precisavam ter aquela preocupação se eles iriam comer ou não, se eles iriam vestir ou ter roupa para vestir ou não, porque Deus iria prover tudo a eles, irmãos. Isso Jesus deixa claro para eles. No verso 27, irmãos, se vocês acompanharem aí, Jesus nos mostra como nós somos finitos, irmãos. Como nós somos pó. Porque ele nos lembra que nós podemos nos preocupar com diversas coisas. Mas essa preocupação ela não vai resolver nada. Então, você se preocupar com algo não resolve aquele algo que você está preocupado. Se você não agir, somente a preocupação não vai resolver. E não é que você, mesmo se preocupando com a sua vida, você vai conseguir acrescentar um dia a mais para viver. Eu lembro que eu fui ensinado, né, a atravessar a rua, olhar para um lado, olhar para o outro, mas isso não me assegura que eu vou ser atropelado por um carro. Então, esse cuidado que nós temos, essa preocupação que nós temos com a nossa vida, não vai dar nenhum côvado, como Jesus fala, não vai acrescentar nenhum côvado a mais para nós vivermos. Se for o nosso momento, vai acontecer. No versículo 28 e 30, irmãos, Jesus mostra como parte da criação é cuidada por Deus. Dando um exemplo para aquele povo, para que eles pudessem entender, Jesus explica que os lírios do campo, ele tem a sua beleza por conta da provisão de Deus. Isso me leva a pensar, irmãos, sobre como nós temos vivido a provisão hoje do Senhor. Será que nós estamos satisfeitos com essa provisão? Será que nós temos corrido atrás de amontoar riquezas aqui na terra? Nós temos as mais belas desculpas quando nos perguntam por que estamos trabalhando demais ou porque nós não estamos nos preocupando em certos assuntos aqui na terra, e nós podemos dizer que nós estamos trabalhando demais, estamos nessa correria porque nós queremos dar uma vida melhor, né, para a nossa família, para os nossos filhos. É legítimo, irmãos. Nós queremos dar roupas melhores para os nossos filhos, escolas melhores. Mas, irmãos, se nós começarmos a entender que a melhor herança que você pode deixar para o seu filho não é o melhor estudo, apesar de ser honroso, né? Melhor profissão, mas é deixar ele trilhando o caminho do Senhor. Se nós começarmos a entender que a melhor herança é deixar nossos filhos trilhando o caminho do Senhor, se o tempo que nós dedicamos buscando recursos para pagar a educação, para pagar comida para nós, para nossos filhos, se esse tempo fosse destinado para ensino da palavra aos nossos filhos, nossa preocupação diminuiria em grande quantidade, irmãos. Isso é uma área que eu tenho sido muito cobrado por Deus. Muito cobrado por Deus. E é uma área que eu pretendo conseguir, com a ajuda de Deus, melhorar no ano de 2024. Nós temos essas preocupações, irmãos, no dia a dia, porque nós temos um coração que não depende totalmente de Deus. A gente não consegue se depender totalmente de Deus, né? Ainda confiamos na força do nosso braço. Nós achamos que Deus não irá suprir o que nós precisamos, e por isso nós corremos atrás, enfreado em trabalhar, em juntar riquezas, em ter mais um outro emprego. Diversas vezes eu me peguei pensando, eu preciso ter um outro emprego, eu preciso complementar a minha renda com outra coisa. Natália, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Irmãos, se a gente começar a entender que nós temos o que nós precisamos, Deus dá a provisão certa para nós. Nós não estamos confiando na palavra do Senhor quando nós pensamos desse jeito. A verdade é que não estamos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado. Quando estamos pensando nesse jeito,
pensando em amontoar riquezas, pensando em dar o melhor para nossos filhos, que é legítimo, irmãos. Não estou falando que não é, mas à medida que nós não nos preocupamos com o ensino da palavra em nossas casas, ensinar os nossos filhos, ensinar o nosso cônjuge, nos ensinar, né, nós mesmos buscar a Deus, nós não estamos confiando em Deus, nós não estamos confiando na palavra dele. E no versículo 31 e 32, irmãos, Jesus nos adverte que quem tem essas preocupações, aqueles que não confiam em Deus, que Deus irá, né, dar provisão para eles, são os gentios. E os gentios, irmãos, eu creio que os irmãos sabem o que significa. Significa aquele que não faz parte do povo de Deus. Então, um grande problema nosso é acharmos que nós merecemos bem mais do que nós temos. Então, quando nós pensamos assim, nós estamos desprezando a provisão de Deus, desprezando o que Deus tem nos dado. Como se a gente chegasse para Deus e falasse: Deus, o Senhor sabe que o meu carro é um Uno que tem 2 portas, sem ar-condicionado, e um Gol, né? Um Gol lá no Rio me esperando. Com ar-condicionado, 4 portas, é bem melhor. E aí, Deus? A gente tem que confiar na provisão de Deus. A gente tem que confiar na provisão de Deus. O que Deus nos dá hoje é o necessário para nós, irmãos. Às vezes nós temos muito mais do que nós merecemos, na verdade. Ele é quem nos sustenta, irmãos. É Deus quem nos sustenta. Foi Deus quem te levantou e fez vir aqui hoje. Não é porque você tem um físico de atleta, que você malha, você corre nas corridas de ruas aqui em Aracaju, é que fez você levantar aqui hoje. Não, é Deus que te sustentou para estar aqui hoje, irmãos. Nós precisamos nos cuidar para que não sejamos como gentios e pensar somente em como vamos vestir, o que vamos comer, se vai ter comida, se vai ter alimento, se vai ter trabalho, se não vai. Nós temos que pensar somente em adorar a Deus. E no versículo 33, irmãos, que é o auge dessa passagem, é uma espécie de... Jesus parece que abre o Waze, assim, né? Na hora, assim, para mostrar o caminho. E esse é o caminho, essa é a rota, que está impressa lá no versículo 33, para confiarmos de todo o coração na provisão de Deus. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, Jesus dá a rota, dá o caminho para nós seguirmos. E está impresso aqui no versículo 33. Então, para descansar de fato nele, irmãos, e não nos preocuparmos mais com coisas que são passageiras aqui nessa terra, nós precisamos buscar verdadeiramente o reino de Deus em primeiro lugar. E se a prioridade nossa for buscar ao Senhor, muitas das nossas preocupações que também nós temos no dia a dia também não vai existir. Nós temos essa preocupação porque nós realmente não buscamos verdadeiramente, em primeiro lugar, o reino de Deus. Porque nós vamos ler que Ele cuida de nós, nós vamos saber que Ele cuida de nós quando nos aprofundamos em buscar o reino de Deus, assim como cuida das aves e dos lírios do campo, como Jesus deixou claro que Deus cuida da criação. E se buscarmos a Deus, nós não vamos perder tempo, irmãos, com coisas que são terrenas, que não são eternas. E principalmente nós vamos entender que o que nós temos hoje, ele é o suficiente para que nós viva nessa terra, que a gente viva nessa terra, é o suficiente. E não vamos achar que nós temos merecimento em ter algo melhor. Porque o melhor para nós, irmãos, Deus já tem nos dado. Deus está nos dando. Então, esse ano de 2023, quando a gente estiver refletindo sobre o que nós fizemos nesse último dia, né? Que possamos melhorar, irmãos, no ano que vem, no quesito de busca do reino de Deus. E não vamos esquecer do versículo 34, por último, já estou finalizando, onde Jesus nos ensina a não nos preocupar com o dia de amanhã, porque amanhã começa o primeiro dia do ano, né? Eu acredito que possa haver algumas preocupações no ano que vai vir para nós, né? E já começa hoje, no último dia. E Jesus deixa claro aqui que não nos preocupemos com o dia de amanhã, porque ele pertence a Deus. A questão principal desse texto aqui que nós lemos, e de muitos outros na Bíblia que nós estudamos, às vezes, e em particular esse que nos instrui em não nos preocupar, ele não consiste somente em não nos preocupar, em não ficar ansioso por alguma coisa. A principal questão que quase nunca meditamos nisso é a obediência simples e literal do texto.
Às vezes a gente passa pelo texto e não obedece o que aquela ordem aquele texto está ordenando para nós, a coisa mais simples. E nesse texto, irmãos, que nós lemos, tem duas ordens principais. A primeira, que está bem clara, é que não nos preocupemos com coisa alguma. É isso que Jesus deixa claro para aquelas pessoas naquele momento. Que eles confiem na provisão de Deus. E a segunda, irmãos, que ao meu ver é a mais importante, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Às vezes a gente lê essa passagem e interpreta assim, mas Jesus não sabe que eu preciso trabalhar para sustentar minha família, para sustentar minha casa, me sustentar. Como é que eu vou largar tudo e viver dentro da igreja? Irmãos, a gente dá as maiores desculpas para não obedecer a ordem simples que o texto, quando a gente lê, ele passa. Essa é a ordem mais simples. Viver o reino de Deus em primeiro lugar. Então, irmãos, que esse último dia de ano, nós possamos refletir e entender que Jesus é quem nos dá a provisão. O ano que está vindo, ele pertence ao Senhor. E que nossas vidas sejam para honrar e glorificar a Deus nesse ano que está vindo, em 2024, que possamos buscar mais conhecimento de Deus, buscar mais entendimento da Tua Palavra, meditar mais nela, obedecer às simples ordens que o texto nos coloca. Esse texto nos mostrou que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma e, principalmente, buscar primeiro o reino de Deus, viver Jesus, viver Deus no nosso dia a dia. Como eu falei na última vez, nosso culto não é somente hoje, nosso culto é a semana toda, todo momento. Então, vamos viver a palavra de Deus, estudar mais ela, praticar a palavra, e que esse ano, vai começar, né, no ano que vem, daqui a pouco, a virada do ano, que possa ser de profundo conhecimento da palavra para nós, que nós possamos nos dedicar mais a estudar. Amém?